Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando agora para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, inicialmente eu pediria a você que não é inscrito no canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Bom, meus amigos, o Flamengo realizou na tarde dessa sexta-feira mais um treino, hoje como parte da sua pré-temporada 2024. A atividade, diferentemente das últimas três, deu-se somente na parte da tarde e não em tempo integral, onde, num primeiro momento, se trabalhou a parte física, sem prejuízo de ainda movimentar o grupo num treinamento técnico e tático. Se ontem foi Gabriel Barbosa que completou 5 anos de clube, marcado por muitas conquistas, hoje é a vez de Jorge André Arrascaeta levantar a plaquinha de 5 anos do Mengão. Também de muitas conquistas e de uma certeza, esse uruguaio é o craque da nação. Bom, meus amigos, com apenas uma partida jogada sob o comando do treinador Tite, o volante Alan, contratado pelo Flamengo junto ao Atlético Mineiro, retorna de lesão e deseja uma sequência na temporada de 2024. O volante Alan, além de não parar a movimentação durante as férias, participou também de todos os treinos no Ninho do Urubu, desde a segunda-feira, dia 8, normalmente, e está assim nos planos do treinador Tite. O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, joga daqui a pouco, no Maracanãzinho, às 21 horas, contra o Brasília, partida válida pela Superliga Feminina de Vôlei, com casa totalmente lotada. Oportunidade em que o mais querido do Brasil tem a chance de confirmar a liderança da competição. O Sport TV transmite a partida com exclusividade. Bom, o calendário do futebol feminino 2024 terá início com a realização da Supercopa Feminina. Ela vai acontecer entre os dias 11 e 18 de fevereiro, com a participação de 8 clubes: Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Real Brasília, Ferroviária, Internacional e Avaí Kinderman. Os clubes serão distribuídos em 4 grupos de 2 equipes cada, e os vencedores dos confrontos seguirão até a semifinal. Todos os confrontos são eliminatórios. O sorteio aconteceu hoje à tarde na sede da CBF, que definiu os seguintes confrontos: Real Brasília contra Cruzeiro, Avaí Kinderman contra Fluminense, Internacional contra Corinthians e Flamengo contra Ferroviária de Araraquara. Depois da derrota para o Minas antes de ontem, o basquete rubro-negro, o orgulho da nação, que perdeu a liderança da competição para o próprio Minas, vai amanhã até o Paraná e enfrentar o Pato Basquete. O jogo vai se realizar às 17 horas, com transmissão exclusiva da TV Cultura. Os garotos do Ninho, classificados na Copa São Paulo de Futebol Júnior, terão muito pouco tempo para se prepararem. Isso porque Flamengo e Náutico será realizado amanhã, sábado, dia 13, às 21h30, e o time não irá precisar, a sorte é que o time não irá precisar se deslocar, já que a partida será no estádio José Liberati, na cidade de Osasco, onde o Mengão já está. A transmissão da partida de amanhã, da garotada da Copinha, vai ser através do Sport TV. Meus amigos, o Flamengo fechou o seu calendário de jogos para o mês de janeiro de 2024. Flamengo estreia na temporada jogando na próxima quarta-feira, dia 17, contra o Audax, na abertura do Campeonato Carioca, jogo que será realizado em Manaus. Depois, no dia 21, o Flamengo faz 2 jogos. 2 jogos, pasmem, o Flamengo vai jogar 2 vezes no dia 21. Flamengo e Nova Iguaçu em João Pessoa e Flamengo e Philadelphia Union, lá nos Estados Unidos, já na pré-temporada rubro-negra. No dia 27, Flamengo volta a jogar 2 jogos
Em Natal contra a Portuguesa pelo Carioca e lá nos Estados Unidos um amistoso contra o Orlando City na Flórida, né? E encerra o mês de janeiro jogando no dia 31 de janeiro contra o Sampaio Corrêa, lá em Belém do Pará, no estádio Mangueirão. Então o Flamengo fará aí 2, 4, 6 jogos no mês de janeiro. Meus amigos, com a confirmação do amistoso do Flamengo na pré-temporada dos Estados Unidos contra o Philadelphia Union, no dia 21 de janeiro, teremos então 2 dias, o próprio dia 21 e o dia 27 de janeiro, com o Flamengo jogando duas vezes no mesmo dia. No dia 21, os profissionais lá nos Estados Unidos enfrentam o Philadelphia e o time alternativo sub-20 enfrenta o Nova Iguaçu, em João Pessoa. Já no dia 27, os profissionais enfrentam o Orlando City lá na pré-temporada dos Estados Unidos e o time alternativo enfrenta a Portuguesa Carioca na Arena das Dunas em Natal. Bom, se vieram 12 jogadores saindo da Copinha para completar o time que vai disputar o Campeonato Carioca, o elenco da Copinha também recebeu 5 reforços, são eles: o goleiro João Vitor, o lateral esquerdo Germano, os dois volantes João Vitor e Menegatti e o atacante Felipe Lima. Agora nós vamos repercutir a entrevista coletiva que teve hoje à tarde lá no Ninho do Urubu. Primeiramente, entrevista coletiva do Bruno Henrique por conta da renovação do contrato dele. Depois, a entrevista coletiva de apresentação de Nicolás Dela Cruz. E depois também as falas de Marcos Braz e Bruno Spindel sobre todos os tipos de assunto, principalmente aquilo que a torcida gosta muito, que são as contratações. Bem, a entrevista começou com a fala do presidente Rodolfo Landim, agradecendo o Bruno Henrique, elogiando o Bruno Henrique por todo esse tempo que ele está no Flamengo, pelas conquistas que obteve com a camisa do Flamengo, pelo grau de profissionalismo com que sempre desempenhou as suas funções enquanto jogador do Flamengo. Então, aquela rasgação de seda. Depois, a palavra foi facultada ao CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, que também fez aquela forma protocolar de você apresentar um homenageado. E depois as falas foram para o Marcos Braz, para o Bruno Spino, falando um pouquinho da renovação do contrato, que foi no momento certo, algumas turbulências, mas nada que deixasse de acontecer, que era a vontade do Flamengo e do Bruno Henrique de selarem mais uma união, e assim foi feito por mais 3 anos. Então vamos aqui a algumas falas do Bruno Henrique durante a entrevista. Bom, o Bruno Henrique falou da perda de alguns companheiros do time que fez história no Flamengo, mas que o Flamengo, como sempre faz, já está montando outro grande time para buscar conquistar os títulos que vai disputar. Falou também da importância da família dele na busca pela renovação do contrato, a família que já está adaptada ao Rio de Janeiro. Um dos filhos é carioca, o outro chegou com 1 ano. São 2 rubro-negros autênticos, como ele falou, e o desejo dele, tanto quanto do Flamengo, era pela continuidade do contrato. Bruno Henrique também falou que teve sim propostas de outros clubes, mas que sempre a prioridade foi tratada como sendo do Flamengo. Falou do grande rubro-negro que é o Lorenzo, o seu primogênito, o seu filho mais velho, né? E que inclusive o garoto pediu e vai para a pré-temporada lá nos Estados Unidos. Deve ficar no hotel com a mãe, enquanto ele quer assistir o Flamengo, de tão rubro-negro que ele quer ver o Flamengo jogar contra o Orlando City, lá na cidade de Orlando, que ele teve o prazer de visitar agora durante as férias que o Bruno Henrique viajou para lá. Falou também que o Tite, treinador Tite, ainda não sinalizou quem será o novo capitão do time do Flamengo, com as saídas aí de Felipe Luiz, com a saída de Everton Ribeiro, enfim. Ele ainda não sinalizou. Essa é uma dúvida que nós ainda vamos levar até o primeiro jogo contra o Audax. E falou também que vai priorizar sim a jogar na posição da ponta esquerda, que é a posição onde ele sempre jogou, né? Questionado se poderia ser ali uma espécie de falso 9, ele disse que não, que vai priorizar a posição a qual ele se destacou e a qual ele sempre gostou de jogar. Agora vamos falar um pouco da entrevista coletiva de apresentação do novo e único reforço até agora do Flamengo, que é Nicolás Dela Cruz, uruguaio, da seleção celeste olímpica, bicampeã do mundo. Bom, Dela Cruz chegou
afirmando que está bem fisicamente, que está à disposição do treinador Tite para estrear pelo Flamengo na hora e no momento que o Tite achar necessário. Falou também que ficou admirado pelo Zico saber da existência dele e da capacidade dele enquanto jogador de futebol. Ficou muito feliz de ter encontrado com o camisa 10, ídolo da torcida rubro-negra, e que foi um encontro muito feliz que vai levar para o resto da vida aquele encontro com o maior ídolo da nação rubro-negra. Sobre a final da Libertadores contra o Flamengo, que o River Plate foi derrotado, ele disse que se sentiu muito incomodado, pois ele não gosta de perder. E ainda mais que era uma final de Libertadores, e aí ficou muito mais incomodado ainda. Falou também que no meio-campo ele joga em qualquer das posições do meio-campo, depende apenas da necessidade do treinador. Olha como é aí um grande jogador, um coringa, um faz-tudo ali no meio-campo. E falou também da satisfação de estar vestindo essas cores e defendendo essa instituição tão grande que se chama Clube de Regatas do Flamengo. Essa foi a fala, as principais falas da Ala Cruz. Sobre Marcos Braz e Bruno Spino, falaram algumas situações. Falou que o Flamengo não contrata só jogadores da Europa, citou vários exemplos, citou Arrascaeta, citou Marinho, citou Fabrício Bruno, citou o goleiro Rossi, citou outras situações, mas disse que é uma falácia quem diz que o Flamengo só procura contratar jogadores da Europa e contratar jogadores de um único empresário. Falou até nisso. E falou também que tem jogador que é consultado para ver se jogar no Flamengo e que não quer vir para o Flamengo para não ter que disputar posição. Será, meus amigos? E também falou uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives. Quem me acompanha nas minhas lives sabe que eu sempre falo isso quando muita gente diz: olha, o Flamengo vai cruzeirar porque está pagando salário muito alto. Foi assim que o Barcelona quebrou. Barcelona não quebrou por conta de salário, pessoal. Barcelona quebrou por conta de sonegação fiscal. Falou também que a folha de pagamento do futebol profissional do Flamengo gira em torno de 25 milhões de reais. 30 e tanto, 40 e tanto, só é 25. E disse o que eu sempre digo. Digo, pessoal, na hora que se o Flamengo comprar, se o Flamengo contratar, o Flamengo paga. Se o Flamengo não pagar em dia, paga antes do dia. Disse isso, né? E também negou que tenha tido uma proposta de 29 milhões de reais o ano passado pelo Peterson, já que estipulado o preço do passe dele em 3 milhões, 16 milhões de reais. O Flamengo teria rejeitado, estaria vendendo 16 milhões de reais. Bom, meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui. Amanhã, sábado, a gente, se Deus quiser, volta com as lives normal. Estou com um pouquinho com problema na garganta, mas hoje vão ser só essas notícias aqui. Lembrando que mais tarde tem o líder da Superliga Feminina de Vôlei, jogando às 21 horas com transmissão do Sport TV. Eu fico por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!